Por que que você acha que as pessoas deveriam aprender baralho cigano? Olha, Não tá ensaiado isso não, gente. por alguns motivos. Eu acho que dos oráculos é o mais simples e o mais direto. Eu acho que é uma porta de entrada para outros também, sabe? A partir do baralho cigano, a gente afina a nossa intuição, entende como é que funciona esse lance das tiragens, 3, 9, 36 cartas postas. Eu acho que o baralho cigano consegue dar uma organizada na simbologia. A gente também, e aí colocando uma visão ao contrário, né? Ah, enquanto a gente fala, o tarô é muito amplo e o baralho cigano é muito direto, né? O baralho cigano às vezes é direto demais. Então ele pode ser uma entrada para questões filosóficas que vão se abrindo conforme a gente vai estudando, questionamentos. Acho que o baralho cigano tem essa capacidade de despertar na gente uma curiosidade por saber mais, querer saber Uhum. mais. E ele traz essas respostas. Às vezes ele não se aprofunda tanto, mas ele dá um indicativo de caminho no mínimo. É uma ferramenta excelente para a gente entender se a gente está indo bem ou não está indo bem, ou se é amigo, se não é, ou se questiona ou não questiona, né? Utilizar dessa fórmula preto no branco, sim ou não, direto e reto e poucas curvas na hora de se dizer, é muito benéfico, não só especialmente para quem está começando, mas para quem já tem aí uma longa estrada de estudo do tarô e de outros oráculos que são mitológicos ou tem um grande enredo, e aí a gente dá uma direção, né? A pessoa ela aprende a já entendi, é isso, é aquilo, ou não é isso. E o baralho cigano tem esse poder da gente entender o que que é bom, o que que não é, o que que é caminho, o que que não é. Eu acho que a minha resposta iria nessa direção. O baralho cigano dá uma baliza, tanto para quem está começando, como para quem já tem uma longa estrada e às vezes precisa só de um empurrãozinho para dar uma direção, uma afinada. E você acha não, né? Na sua vida, você costuma jogar o baralho cigano mais para você ou para clientes, ou igual? Como tem sido isso ao longo desses 10 anos de cartomancia? Eu atendo muito, mas muito mais para outras pessoas. Apesar disso, eu e meu companheiro a gente joga um pro outro, né? Porque eu tenho muita dificuldade de tirar para mim mesmo. Eu sinto que é muito mais fácil falar da vida do outro do que da nossa própria, né? Quando a gente abre ali as cartas, a gente fica muito, ah, não só Tendencioso. tendencioso, mas eu sinto que o baralho cigano é troca energética. Então, você vem aqui, eu vou ali, aí vem daqui, vai para lá, e aí Uhum, a história vai se construindo na sua interpretação. Quando a gente, né, quando eu tiro para mim, não sinto que há muita troca. Há um uhum. autoconhecimento, há uma filosofia, um questionamento, mas eu sempre vou tender a interpretar para, né, pro lado daquilo que eu quero ouvir. Sim. Mas sim, acho que atualmente eu tiro muito mais para outras pessoas. E são fases da vida também, né? Isso que você falou de tirar pra você e ser tendencioso, tipo assim, tem fases que eu sinto que eu tô tendenciosa. Tem outras que eu sinto que eu tô o contrário, eu tô olhando já catando o tapa na cara que o baralho tem pra me dar, seja baralho cigano, seja Sim, tarô. sim. O baralho cigano tem isso que você falou. Às vezes não dá nem espaço para a gente questionar. Você pergunta de É, um amigo e abre ali uma carta e fala: Caraca, não tinha pensado sobre isso. E a gente, no mínimo, fica abalado ali, se questiona, se pergunta. sim, Porque é tão certeiro que coloca a nossa certeza em xeque, assim. A gente fica: opa, peraí. sim. Eu conto, inclusive, no curso, já contei isso várias vezes pro Léo também, que quando eu era criança, minha mãe jogava, né, baralho cigano pras amigas dela, e aí se eu tivesse, sei lá, gostando de um menininho, ou vendo
casais se formando, eu pedia pra ela jogar, só que nem sempre ela tava a fim de jogar. Aí eu pegava o baralho dela escondido, aí ficava torcendo pra ver uma carta boa, tipo assim, coração, coração. Aí vinha, não vinha um coração, vinha, sei lá, raposa. Eu, ai, minha mãe falou que a raposa é ruim. Eu ficava desesperada, assim. É muito bom desenvolver essa. E desenvolvendo essa relação da comunicação, né? A Amanda perguntou aqui: qual devo aprender primeiro? Tarô ou baralho cigano? A Carol já começou assim, acho que isso é bem pessoal. E exatamente, é muito relativo. Tipo assim, eu conheço muita gente que começou pelo baralho cigano por ter menos cartas, mas eu também conheço muita gente que começou pelo tarô, independente do número de cartas, e depois encontrou o baralho cigano. Por mais que o baralho cigano ele seja presente na minha vida desde criança, eu só tô me aprofundando agora com o Léo. No Eu acho, baralho cigano, com o Léo e o Dani, né? O Dani estuda mais do que eu. eu acho que anda tanto de mão dada, sabe? É um Sim. caminho que eu, por exemplo, eu venho de uma linhagem, né, quase que ancestral. Aí a minha avó é astróloga, taróloga, cartomante. Minha mãe também foi numa linha espiritual, reikiana. É, enfim, trabalha com energia, radiestesia, um monte de coisa. E eu também segui nessa linhagem. E aí, apesar de eu ter isso na minha linhagem, e aí eu vou ser sincero com vocês, eu fui ter aquele estalo para estudar quando eu fui entrar na espiritualidade. E aí eu entrei na Umbanda, e aí eu comecei a entender melhor sobre energia, sobre entidades, sobre nossos guias e tudo mais. Intuição, principalmente. Ah, e aí foi quando eu ganhei da minha mãe um tarô. E aí eu comecei a estudar o tarô ali, não sei o que e tal. E aí eu fui, peraí, mas baralho cigano tem também. E aí eu fui estudando, e acabou que fui estudando os dois juntos. Então tem um. Tem gente que faz isso, né? De estudar os dois juntos e curte. É parte, assim. Sabe o Ah, que eu acho? Eu acho, gente, que assim, a gente precisa escutar o que o nosso coração está falando. Qual é o chamado da nossa intuição, do nosso eu interior, porque no fundo a gente sabe. A gente sabe quando dentro da gente a gente está assim, cara, eu tô sentindo que eu preciso aprender baralho cigano. Eu tô sentindo que eu tô precisando aprender tarô. Eu tô sentindo que eu tô precisando aprender, sei lá, animais de poder. A gente sente essa coisa de tipo assim, é quase uma ânsia. Você precisa daquele conhecimento. Então, é muito menos. Eu acho que o processo ele é muito menos técnico e racional, assim, esse processo de despertar para qualquer estudo holístico, esotérico, místico. Você vira, você cisma com aquele negócio, aí você vai dormir, do nada você pensa, baralho cigano. Aí você sonhou com o baralho cigano. Aí você acordou, daqui a pouco você, cara, eu preciso ver a carta tal do baralho cigano, o que que significa. Você vai entrando, quando você vê, você já está imerso ali dentro daquele universo, né? Quando você vê, você já está olhando a cegonha e botando no chat GPT. Chat, o que que é a cegonha no baralho cigano? Então, assim, essa sede, ela vai aparecendo muito naturalmente. Eu tenho certeza que temos 59 pessoas aqui. As 59 pessoas, incluindo eu, Léo, Dani e Carol, nosso time, todo mundo tá aqui porque tá com alguma ânsia de baralho cigano, tá com algum desejo de aprender um pouco mais, tá com alguma curiosidade de aprender um pouco mais sobre o que é esse outro universo, né, oracular. Então, assim, é muito sobre sentir o chamado. Um exemplo aleatório paralelo, assim, cara, eu sou apaixonada por runas. Eu tenho uma coisa que eu acho elas incríveis. Mas, gente, isso já tem que, sei lá, desde 2017. Tem uma amiga minha que joga muito, Luísa Hall. Inclusive, tô doida pra fazer um curso com ela de runas. Se vocês quiserem, avisem também, que eu tô doida pra falar, vambora, Lu, fazer esse curso. E eu não consigo sentar a minha bunda, gente, há anos pra estudar runas. Eu fico ali achando elas lindas e maravilhosas, faço atendimento com a minha amiga que joga runas, mas eu sinto que não chegou ainda o momento que eu vou me dedicar, que eu tô com aquele nível de curiosidade de falar, cara, no meu caso, na minha personalidade, nenhum outro assunto tá me chamando mais atenção, preciso mergulhar nas runas. Então, assim, eu acho que tem muito isso também. Às vezes a gente tá com aquela paixão pelo oráculo, mas a gente não tá com aquele tesão de estudar ele. Faz sentido, gente, isso? Alguém mais já passou por isso também? Ou eu sou a única louca?
Isso ainda traz um outro debate, hein? Uma outra pergunta que eu também recebo muito. Precisa ser médium para estudar baralho cigano, tarô, oráculos? E assim, honestamente, gente, eu particularmente sinto que não. Inclusive, na história do baralho Lenormand, isso é contado lá na escola europeia, não enquanto algo mediúnico. O oráculo e a mediunidade, elas andam ali uma do lado da outra, mas não necessariamente de mãos dadas. Na escola brasileira, isso foi muito difundido devido a questões religiosas, né? Motivos religiosos. Então, a gente tem a intuição ali muito presente nas nossas leituras. E não só nas leituras, né? A quantidade de vezes que eu já sonhei que eu estava tirando baralho cigano para alguém, né? Então, até que ponto isso não é uma mediunidade, um feeling, um link religioso? Acho que a gente tem ali um debate que nem todo mundo converge, mas a mediunidade, a intuição, o nosso feeling ajuda demais para quem tem, para quem pratica, para quem já é de alguma religião assim, mas quem não é, quem não se afiniza ou que apenas estuda por autoconhecimento, utiliza daquele oráculo para buscar por respostas, acredita naquela sua própria energia, no acaso, ao embaralhar aquelas cartas, você nunca na sua vida vai ter a mesma ordem de cartas depois de ser embaralhado. Aquilo ali por si próprio já tem o seu encanto, já tem o seu, né, o seu universo de possibilidades, sem passar pela mediunidade em si, né? Não é porque você embaralhou ali o baralho cigano que vai chegar uma cigana falando no seu ouvido. Claro que ajuda, eu sempre falo isso, né? Claro Vai que ajuda. facilitar, obviamente, né? Ter uma ajudinha do plano espiritual. Mas a parte do processo de autoconhecimento, né? Você está ali embaralhando e fazendo as perguntas, entendendo o que que aquelas cartas têm para te dizer, né? Eu costumo dizer muito que o ato da gente perguntar, o formular as perguntas, já é uma grande orientação. A pessoa chega na frente ali na mesa e fala assim: Ah, eu quero tirar para minha família. Até poderia. Assim, honestamente, o baralho cigano é tão babadeiro que ele conta as fofocas sem a gente perguntar. Mas eu acho que tem esse exercício de qual é a sua pergunta? De todo o universo que envolve família. Qual é a sua pergunta? O que você quer saber? E acho que isso dá uma organizada nos pensamentos da pessoa, na energia que está na mesa, na entidade, no endereço que você manda, no axé, ali no próprio entendimento do que ela vai receber enquanto resposta. Acho que tem esse lance da mediunidade, tem muito mistério envolvido, tem sim, ah, mas o autoconhecimento ele vai além disso. E se não, por que a gente não poderia utilizar de uma ferramenta, né, poderosa, né, energeticamente reconhecida, tanto dentro da linha religiosa como fora dela, para a gente se conhecer mais, encontrar respostas, ou até mesmo se perguntar mais sobre as coisas, né?